É a tua palavra, Senhor, que declara ao nosso coração: não temas, aleluia. É a tua palavra que nos cura, que nos salva, que nos liberta. É a tua palavra que nos conduz pelo caminho da eternidade, Pai. Oh, glórias! Sabemos que tu irás prover de novo, aleluia. Que o nosso coração seja como uma boa terra, onde a tua palavra venha cair, Senhor, e venha produzir muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Abençoa todos os ouvintes da palavra nesta manhã, aqueles que vão assistir, Pai, na íntegra esse vídeo, essa gravação. Que esta palavra seja o bálsamo para estas feridas, que esta palavra seja o alento para esta alma tão sofrida, Pai, e que haja restauração, que haja salvação, em nome de Cristo Jesus nós declaramos amém. Glória a Deus, glória a Deus, meu amado, minha amada. Então deixe aberto, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Daqui a pouquinho nós vamos meditar nas Escrituras, naquilo que está endereçado, que foi endereçado na ocasião à igreja de Roma, e hoje também endereçado à igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo aqui? Amém. Então essa carta também é endereçada a você, igreja de Cristo. Mas o fato é, meu amado, minha amada, que nós essa manhã eu gostaria de conversar, de meditar junto com você sobre o tripé da fé. Pastor, eu pensei que era apenas os dois fundamentos. Sim, existem os dois fundamentos da fé, amém, igreja? A fé e o amor. Mas existe mais algo que eu quero discutir nessa manhã, que Paulo fala nesse capítulo 5, que é a esperança. Glória a Deus. Nós precisamos falar de esperança. Muitos costumam usar esse termo fé, esperança, não é assim? Com fé, esperança e amor, eu confio no nosso Senhor, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Mas eu dei uma pequena invertida, até proposital, e coloquei o amor na frente da esperança. Fé, amor e esperança. E a gente vai ler sobre isso nesta manhã. Quem não precisa disso daqui nesse tempo, igreja? É um tempo que nós precisamos mais do que nunca ter o nosso coração nutrido com fé, com amor e com esperança. E por que o Senhor organizou desta forma essa palavra, nessa sequência? Em primeiro lugar, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam do Senhor creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé não tem conversa, gente. Tem que começar pela fé, porque os que vivem pela fé agradam a Deus. Porque você pode não ver a Deus, nós não temos uma imagem tipificando Jesus Cristo, mas nós cremos pela fé que Ele desceu da cruz, que Ele morreu, que Ele venceu a morte e que Ele ressuscitou. Glória a Deus! Essa é a nossa fé. Então precisamos começar da forma correta, com fé, porque tem muita gente indo às igrejas ouvindo uma palavra sem fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé em Deus não pode ser frustrada. Você entende assim também? Existem muitas promessas sendo feitas mundo afora, não é assim? Muitas pessoas que fizeram promessa e quebrou ela, foi ou não foi? Muitas palavras de homens são quebradas porque o homem é falho, mas Deus é perfeito, Deus é fiel. É impossível, por favor, diga comigo, é impossível Deus não cumprir a sua palavra. É impossível. Porque aqueles que se aproximam com fé até Deus, esses são honrados por Ele. Amém? E quando você obtém a fé, você passa a amar ao Senhor. Por isso o amor, esse tripé, nós precisamos de fé e de amor. Porque você só tem esperança naquilo que você ama. Não é assim, igreja? Por que Abraão teve esperança em Deus? Porque acima de tudo ele amava a Deus.
que por ocasião da prova do Monte Moriá, ali Deus falou: Abraão, agora eu sei que você temes a Deus. E outros falaram: agora eu sei que você me ama. Por que você me ama? Porque você chegou ao ponto de não me negar o seu único filho. Agora vamos trazer para a obra de Jesus Cristo, na minha e na sua vida. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus teve fé na gente, igreja. Por que Deus deu Jesus Cristo? Porque Ele teve fé na humanidade. Talvez a gente olha hoje, poxa, a gente às vezes a gente brinca assim e fala: poxa, se eu tivesse um lugar de Deus, eu não aguentaria tudo isso não, já teria, finish, chega, deu, zera, não fala no reset, no bridge, vamos zerar. Imagina você no lugar de Deus, olhando para esse mundo e vendo que você entregou a mais preciosidade em favor das pessoas, e muitos rejeitam, e muitos zombam de Jesus Cristo. Mas Deus teve fé na gente. Ele sabia que através de Jesus muitos seriam salvos. Todos, pastor? Não, porque nem todos aceitam o que você está aceitando. Quem aceita Jesus Cristo? Quem aceitou Jesus Cristo? Aceitou? Então, porque isso, o fato de você ter aceito Jesus Cristo, mostra para Deus que valeu a pena. Porque estamos aqui hoje fruto da entrega de Jesus Cristo por nós. Então Deus teve fé na humanidade e por amor ofereceu a Jesus Cristo para que vivêssemos na esperança da vida eterna. Está vendo? Você tem esperança naquilo que você ama. Nós amamos a Cristo, nós queremos a eternidade com Cristo, por isso nós somos esperançosos. Tem gente que nos chama, quando você lê, por exemplo, a história de José, os irmãos dele caçoavam dele e diziam que ele era o quê? Um sonhador. Muitos olham para a gente e falam: você é um sonhador, você tem esperança, você nunca está desanimado, você nunca está falando de derrota. Você vive na ilusão. Não, eu vivo na promessa de Deus. Amém. E Jesus Cristo falou que quando nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu e nós venceremos também. E ele, olha que forte, e essa é a fé que vence o mundo. Fé, amor e esperança. Porque se a gente não tiver esperança nesse tempo, a gente descai da fé. Se você começa a olhar como os discípulos, imagina só, a gente lê, é fácil ler e interpretar, não é? Ler os discípulos no barco com Jesus, atravessando o mar da Galileia, e de repente sobrevém uma tempestade. Jesus estava dormindo na polpa do barco, porque Jesus se preocupar para quê? Era o próprio Deus encarnado. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz que quando sobreveio aquele vento, aquela tempestade, os discípulos começaram: mestre, nós vamos afundar, o barco vai a pique, o barco vai naufragar. Imagina só Jesus Cristo tranquilamente se levantando, olhando para a cara deles. E depois Jesus fala, né? Primeiro ele cessou a tempestade. Ele falou: tempestade, cessa. E se fez a bonança. Jesus olhou para eles e falou: olha, não tem fé não? Vocês são homens de pouca fé. E eles, um com o outro, indagando: quem é este que até o mar lhe ouve e o obedece? Ei, Jesus manda e o diabo obedece. Jesus manda e todo o universo obedece, igreja. Essa que é a nossa fé. Você sabia, não saindo, mas ainda nessa fé, eu não queria acreditar no que eu li, mas eu li o que li e é verdade. Existe por parte da Igreja Católica Romana uma discussão sobre o Pai Nosso. Você sabia disso? Você tem que ficar atento. Eles estão questionando que a oração do Pai Nosso é muito patriarcal. Igreja do céu, é muito patriarcal, é muito machista. Estão estudando mudar o texto bíblico porque o Pai Nosso que está no céu é muito patriarcal. Misericórdia, igreja. Jesus está voltando, não é possível. Quanta blasfêmia, quanta rebeldia. Nós estamos vivendo como Sodoma e Gomorra.
Bíblia sendo criminalizada, sendo proibida. Agora não vai mais poder orar o Pai Nosso porque é muito patriarcal. Vá para o inferno. Vá para o inferno. Que eu não vou orar Pai Nosso. Vai falar o quê? No lugar de Pai Nosso, porque Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o nosso Deus, é Pai mesmo. Vou chamar do quê? Vou chamar do quê, igreja? Misericórdia. Por isso, Jesus disse que se o tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos suportariam, porque muitos estão perdendo a fé. Existem pessoas que há 20 anos atrás ela era pau para toda a obra, igreja. Você sabe que houve um tempo de avivamento na igreja do Brasil, não foi? Década de 80, 90, a igreja evangélica crescer, as pessoas realmente se entregavam de uma forma inacreditável. Aí, de tanto crescer, o cardápio cresceu junto. Sabe por que o cardápio cresceu junto? Porque a fé, muitas das vezes, ela é bruta. E João fala sobre isso. No livro de João fala. Jesus fala. Desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. E somente os que se esforçam é que se apoderam dele. Fé e amor para seguir a Deus. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esperança para saber que Ele não nos desamparou. Então muitos no início da igreja eram pessoas totalmente avivadas. Então o que eu quero dizer com o cardápio para a gente ler o texto, igreja? As opções ficaram mais maleáveis. O que alguns líderes evangélicos, certamente inspirados, desculpa a verdade, mas inspirados pela carne, pelo diabo, porque se eu estou na carne, eu estou agradando ao diabo, não é assim? Sim. Começaram a expandir o cardápio. Não precisa ser tão assim, não. Aqui não tem problema, isso aqui pode, aquilo ali também. Sabe a porta larga? A porta larga não está dentro da igreja, a porta larga está no mundo. Dentro da igreja, diga, a porta é estreita. É o que Jesus fala. A porta que leva ao reino de Deus é estreita, e somente aqueles que estão vivendo uma vida estreita com Deus vão conseguir passar nessa porta, igreja, de sacrifício. Hoje a igreja evangélica, como eu disse, incentivada por muitos líderes evangélicos, acha que tudo é mais suave, tudo é mais tranquilinho, não precisa se esforçar tanto assim. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que Jesus disse para nós. Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Negar dói. Ei, negar dói. Tomar a cruz dói. É esforço. Seguir é esforçoso. Então não tem esse negócio de facilidade. A fé, ela precisa nos levar a uma decisão com Deus. Amém? E olha o que Paulo fala aí no capítulo 5, versículo 1. Olha como começa essa mensagem, gente. Justificados, pois, mediante a fé. Mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Amém? Amém. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça a qual estamos, o que, igreja? Duvidosos? Firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Oh, aleluia! Olha que forte. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem aqui passa tribulação? Glorie-se, não reclame. Gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, igreja? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, olha que forte. Glória a Deus. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda
mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Para um pouquinho aí, igreja, por favor. Olha que forte. Você entende isso, igreja? Veja que Paulo começa esse capítulo 5 aos Romanos dizendo: olha, nós somos justificados pela fé. Como que eu vou ter fé? Como que eu vou ter paz? Pela fé. Quando você perde a fé, você perde a paz. Por isso tem tanta gente, olha, com a mente totalmente perturbada, ouvindo uma palavra dessa, não entendeu ainda que o que tira a paz dela é o diabo, que quer roubar a fé do coração dela, horas. Ah, pastor, mas é fácil falar. Difícil é estar no meio do mar da Galileia com a tempestade batendo. Claro que é difícil. E quem falou que seria fácil? Se alguém falou que seria fácil, mentiu para você. A verdade é que a nossa luta, a nossa vida pode ser de luta, mas Jesus Cristo sempre nos ajuda, sempre nos ampara, sempre vem com socorro. Porque nós somos justificados mediante a fé em Deus. E a paz que nós temos não é essa paz do mundo. Entenda isso, igreja. Isso que o mundo tem, como Jesus diz em João 14:27, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Credes em Deus e credes também em mim. Olha que forte. A paz que o crente tem é uma paz de coração. Você entende isso? Não queira a paz desse mundo. Ela é enganosa, ela é passageira, mas a paz de Deus permanece dentro de nós. Então, quando nós temos a fé em Cristo, em Deus, nós alcançamos paz, de saber que eu posso estar sendo atribulado, de que eu posso estar sendo provado, de que eu posso estar passando no estreito, mas Deus proverá. Glória a Deus. Agora, pensa comigo, meu irmão, minha irmã, porque se nós obtivemos essa fé, na qual ele declara que nós estamos firmes. Quem está firme aqui como prego na areia? Quem está firme na rocha? Glória a Deus. Espera. Quem está firme? Nós estamos firmes na rocha. Que ele diz aqui, essa fé é a fé pela qual nós estamos firmes e gloriamos na esperança, igreja. Esperança. Está vendo? E olha que engraçado, você vê que ele fala da paz, da fé, da paz que nós alcançamos, e ele fala também que a esperança que nós temos pela glória de Deus, e que nós nos gloriamos também nas tribulações. E por que nós gloriamos na tribulação? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quando você tem o amor de Deus dentro do seu coração, você se gloria na tribulação. Vamos recordar, né, o nosso que Deus o tem, como louvor do irmão Lázaro. Vou passando pela prova da glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você tem que fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Está na fornalha, adore. O quarto homem vai surgir, o livramento vai surgir, igreja. Do local menos provável, de onde você não imagina, Deus vai te dar a bênção. Mas passar por tribulação e ficar reclamando é laço. Porque a tribulação, entenda uma coisa, não é que Deus ele põe a tribulação, Deus ele permite. Deus fez o homem para ser atribulado, igreja? Não. Deus colocou o homem no perfeito, no equilíbrio perfeito, não é? Seria só paz e alegria. Não é assim que Deus estabeleceu no princípio? Quem perdeu a paz foi o homem, porque deixou de ouvir a Deus pela fé, deixou a esperança, deixou o amor ser vencido e perdeu a esperança, e consequentemente foi expulso da perfeição. Então não é que Deus, para de pensar que Deus está pondo essa tribulação. Não, meu irmão, minha irmã, Deus ele permite a prova para que nós venhamos crescer no reino de Deus. E olha o que ele fala
ele fala primeiro que nós também nos gloriamos na própria tribulação. E olha o que ele fala um pouco mais à frente, quando escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Não está aí não, só ouça. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Não precisa abrir, só ouça. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea, diga momentânea, tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que você passa é temporário. São coisas da vida, igreja, as tribulações que a gente enfrenta. Ele diz que é leve e momentânea, mas sabe o que essa tribulação está fazendo na sua vida? Está preparando um peso de glória muito excelente. Sabe o que essa prova que você está passando está providenciando para você? Um peso na glória, um galardão diante de Deus. Não se compara ao que Deus tem preparado para nós. E ele conclui dizendo essa parte aqui ainda: não atentando nós para as coisas que se veem. Se a gente passa a olhar, igreja, para as coisas, a gente perde a fé. Perde ou não perde? Se você ficar atentando muito às coisas que estão acontecendo, as tribulações, você perde a sua fé. E se para alcançar amor e esperança eu tenho fé, se você perder a fé, você perde tudo. Você entende isso? Se você perde, até você perde o amor e você perde a esperança. Por isso que temos que defender a nossa fé. Ele diz: olha, não se atente àquilo que você vê, mas o que você não vê, porque o que você vê é temporal, igreja. Temporal, passageiro. As que não se veem são eternas. É para lá que nós estamos caminhando. Aleluia. Para a eternidade. Eu creio em ti. Eu creio que nós vamos alcançar a eternidade. Mas nós precisamos defender a nossa fé. Então, se passar por tribulação, não reclame, adore. E olha o que ele fala: que a tribulação produz perseverança. É quando você é atribulado que a sua esperança cresce, porque você passa a ter experiência com Deus, experiência de livramento, experiência de providência. Você acha que Abraão desceu como do Monte Moriá? Mais ou menos experiente com Deus? Como você acha que Abraão desceu do Monte Moriá? Mais experiente com Deus, com mais esperança em Deus. Quando Deus falou: não precisa matar Isaac, porque agora eu sei que você acredita, você crê em mim. A tribulação ela tem um limite, igreja, saiba disso. Deus tem um limite para deixar a nossa tribulação avançar. A hora que ele fala acabou, acabou. A hora que ele fala essa tribulação acabou. Ah, nossa, aí só vai. Não, daqui a pouco tem outra. Igreja, é a nossa vida. Há tempo para tudo. Claro que vai ter o tempo da bonança. Não teve o tempo da bonança? Sim. Mas teve o tempo também da tempestade. Esse é o problema. O crente quer estar sempre na bonança. Isso não é verdade. Às vezes a gente está na tempestade. E na tempestade a gente tem que se comportar como se comporta na bonança, crendo que Deus vai abençoar. E ele diz que a nossa tribulação produz perseverança. E o que Tiago fala? Ouça o que Tiago fala sobre perseverança. Tiago 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, perseverantes, até a vinda do Senhor. Até onde vai sua esperança, igreja? Até a vinda do Senhor. Não pode parar no meio do caminho. Fala: perseverei, esperei até aqui. Não. Tem que esperar até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, quem lavra, quem prepara a terra, o plantio, aguarda com paciência. O que um lavrador, o que um agricultor tem, igreja? Paciência. Ele é perseverante, ele sabe o que ele está plantando e vai, porque ele tem fé naquilo. Você entende isso? Nós temos fé que aquilo que nós estamos fazendo para Deus vai ser recompensado. Amém. As nossas noites de choro, os nossos momentos de luta vão ser recompensados por Ele. Ele diz: porque o lavrador espera com paciência o precioso. O que a gente espera, igreja, diga
é precioso. Aqui está falando precioso, aqui atrás a gente leu glória muito excelente. Olha que maravilha, olha que banquete. Para que a gente vai querer facilitar as coisas? O precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ei, nós estamos no tempo das últimas chuvas, igreja. Me dá mais um tempinho, amém? Amém. Nós estamos no tempo das últimas chuvas, do qual Joel profetizou. Estamos vivendo o tempo da colheita. Jesus Cristo está voltando. E ele diz que o lavrador espera as primeiras e as últimas chuvas. Agora, para mim e para você, sede vós também pacientes. O que é ter perseverança? É ser paciente. Olha, igreja, eu vou dizer, para mim é um exercício. Eu sou extremamente impaciente. Eu gosto das coisas, eu gosto de ver logo as coisas acontecerem. Mas no tocante à salvação e a confiança em Deus, a gente precisa ser paciente. Eu digo, quando depende de mim, eu não tenho paciência não. Eu tomo. Já foi, próximo. Só que a idade está cobrando já isso. Está cobrando. Estou reprogramando a cabeça. Mas aqui Jesus Cristo está nos mostrando que a gente precisa ser paciente. E olha o que ele diz: e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Nutre o seu coração com amor. O que fortalece o nosso coração? Amor, fé em Deus. Nutre o seu coração, fortalece o seu coração, porque a vinda do Senhor está mais próxima do que a gente imagina. E o que essa abençoada perseverança nos proporciona, igreja? Experiência. A gente precisa ser crente experiente. Qual a sua experiência? Sou crente. Glória a Deus. Sou experiente em ser crente. O que é ter experiência em ser crente? É saber o que fazer, é buscar essa sabedoria. Abraão já era experiente. Olha que Deus falou: pega o teu filho e vai para o Moriá. Abraão falou: opa, eu sei quem é esse Deus que está falando comigo. Eu sei quem é esse Deus que prometeu o Isaac e o Isaac chegou. Eu tenho experiência, eu vou obter mais, eu vou na fé que Deus vai abençoar. Tanto é que o Senhor teve que bradar: Abraão, rapaz, tá bom, deu. Porque Abraão tinha experiência e sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac. É forte, igreja. Imagina, um cutelo, o filho deitado no altar de sacrifício e Abraão pronto para matar Isaac. Deus não permitiu. Mas Abraão ganhou uma experiência tremenda com Deus. Você acha que é à toa que ele é o pai da fé? Porque ele teve experiência com Deus. Você precisa ter experiência com Deus, igreja. Não coma pela mão dos outros. Ei, não vai. Quem vai pela cabeça dos outros é o que, igreja? Nem piolho tem mais nos dias de hoje. Não sei o que houve com os piolhos, né? Será que acabou os piolhos? Mas antigamente era fácil, né? Antigamente tinha muito mais, né? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, lêndia. Não vá pela cabeça dos outros. Você precisa ter experiência. Alguém fala: isso aqui não, eu sei quem é o meu Deus. Eu sei aqui em quem eu tenho crido. Eu sei qual que é a minha fé diante de Deus. Ninguém vai me dobrar. Porque a sua esperança está te trazendo o que, igreja? Experiência. E olha quem pode. Vamos ouvir de uma pessoa que foi muito experiente, que foi o homem mais sábio da terra. Quem foi? Quem foi, igreja? Salomão. Olha o que ele fala. Não obstante ao fim que teve, né? Porque o que se tem pode se perder também. É isso que a gente tem que vigiar. O que se tem pode se perder. E se a gente perder, a gente sucumbe. Mas olha o que ele fala aqui em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. O que me traz experiência? Sabedoria. Tem gente que precisa ser mais sábio nas suas decisões. Tem que deixar de ser aquele crente cascudo e ser mais sábio nas decisões. Ter experiências com Deus. Parar de olhar o tempo. Eu estou atento. Não, tempo não é
pode se apoiar nessas coisas. Sempre precisamos aprender, continuamente, até que Jesus Cristo volte. Amém. Aí Ele vai aniquilar toda a sabedoria, como está escrito. Aí Ele vai aniquilar tudo, aí é só ler. Mas, enquanto em vida, nós precisamos buscar experiência. E a gente parou no tempo. Parou! Foi tão bem por anos, aí parou. Aposentou na fé. Você pode aposentar no serviço, na fé não, igreja. A fé precisa estar sempre em atividade. Tem gente que fazia umas loucuras para Deus hoje em dia. Vem limpar a igreja, não dá não. Eu dei rapidinho um testemunho uma vez. Eu já cheguei dormindo na laje. Coloquei um cobertor na laje e não tinha aqueles. Não tinha os negocinhos de lado para proteger, não. Se eu rolo aqui à noite, já Elvis. Falei, não, vou ver a proposta com Deus, vou dormir na laje, olhando para os céus. Olha que loucura, mas Deus recebeu, eu creio nisso. Foi falta de sabedoria? Foi também, porque eu poderia rolar e morrer, que era uma laje alta. Foi a fé. Mas foi a fé. Tem gente que hoje em dia tudo para ela. Ah, para com isso, igreja. Para com isso de mimimi na fé. Você era tão louco na fé. Como diz o outro, era 13 na fé hoje. 13 tem nada com política não. Quem falava antigamente, tá, igreja? Deixa pra lá, né? Então vamos terminar para a gente celebrar a Santa Ceia. Glória a Deus. Amém? E por fim, nós recebemos a esperança, porque a experiência, o que ela traz? Esperança. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Isso Paulo vai falar aos próprios Romanos, aqui um pouco mais à frente, 8, 24, 25, ele diz: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Pronto. Você tem esperança em Deus? Você não está vendo, mas Deus está trabalhando em seu favor. Essa é a esperança que nós precisamos manifestar em Deus. Amém. Amém? Amém. E para fechar com chave de ouro, como que nós vamos obter tudo isso? Sabe, meu irmão, minha irmã, a chave, o segredo de tudo isso está aqui, ó, no 5 horas. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, tá vendo? Então o que vai nos levar a obter tudo isso? O Espírito Santo de Deus, que a gente conquista pela fé, que a gente nutre com amor e que Ele nos dá esperança. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Glórias a Deus. Não descaia da fé, não desanime, não pare, porque Deus irá suprir a sua necessidade. Amém? Louvado seja Deus.